A Organização Mundial de Saúde declarou ontem como pandemia mundial a situação do coronavírus. Uma problemática que atinge não somente o setor da saúde, mas também a economia. É sobre isso que a gente vai falar hoje no quadro Análise de Fato. Nesta edição especial do Análise de Fato, nós contamos com a presença do professor do Departamento de Teoria Econômica da UFC, André Ferreira. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da TVC. Vamos falar sobre essa crise, essa pandemia de coronavírus, que foi declarada pela OMS, e é uma crise que não afeta somente o setor da saúde, O que essa crise toda impacta na economia e o que nós temos a ver com isso, Bem, primeiramente, boa noite. Satisfação estar aqui tentando contribuir para o entendimento desses efeitos e que são efeitos muito graves e que chegam, podemos dizer assim, na mesa das pessoas. A gente tem uma situação de uma economia que também já não vinha demonstrando com uma certa fragilidade, pelo menos desde 2008. A gente teve uma grande crise, comparável à chamada crise de 29, que é considerada uma das maiores crises econômicas já tidas. E aí a gente sofre agora com o efeito do coronavírus. Isso intensifica o problema. Então, se a gente já tinha, em grande medida, o que estava acontecendo no Brasil estava acontecendo em outros países também, por Sim. mais que a forma como o governo lida com isso tende a impactar mais ou menos em cada país. Mas o mundo todo já vinha sofrendo. A China, que antes de 2008 crescia a taxas de 13%, 14%, depois de 2008 passou a crescer a taxas de 7%, 8%, 6%, e é o país que é tido como um gigante que mais cresce no mundo. Como é que a gente chegou a essa situação? Você já meio que introduziu essa temática sobre o caminho percorrido pela economia até chegar na situação que a gente está hoje, mas a gente pode dizer que a economia já estava colapsada? Claro que a gente tem níveis de intensidade dessa crise. Agora a gente está num nível mais intenso de crise. O que a gente vem percebendo, pelo menos desde os anos 70, é uma mudança em termos econômicos e na perspectiva, na função do Estado, digamos assim, onde o Estado vem se retirando ou diminuindo as suas funções no que se refere aos chamados investimentos sociais, e assumindo uma função muito mais de anteparo para as crises das grandes empresas. Nos Estados Unidos existe um jargão, que são as empresas que são ditas como muito grandes para quebrar. A empresa é tão grande que o Estado não deixa ela quebrar. Então, o Estado tem adotado, isso nem sempre ocorreu, e sobretudo a partir da década de 70, adotado uma postura, por um lado, de diminuir os investimentos sociais, como eu falei, em educação e saúde, não só no Brasil, e por outro lado, de apoiar, de não deixar as grandes empresas quebrarem. Os pequenos, os médios, ele normalmente não tem um compromisso com elas. E isso vem gerando uma concentração de riquezas. Esse é o grande problema. Economistas importantes como Joseph Stiglitz, que foi Prêmio Nobel de Economia, economista-chefe do Banco Mundial, têm identificado isso. A causa da crise é a concentração de riquezas. E por quê? Porque se produz muito, mas não tem quem compre, porque as pessoas estão ficando sem dinheiro. Então, a gente pode dizer que o coronavírus não é o responsável por essa crise. Na verdade, ele evidencia essa situação? Ele agrava. Ele agrava porque se a economia já estava num nível de atividade baixo, e isso impacta na população, sobretudo através do aumento do desemprego, ou da perda de direitos, certo? Ele vai diminuir ainda mais a atividade econômica, porque as pessoas não podem sair de casa e aí, portanto, só vão consumir o que é essencial, E aí as empresas começam a ter dificuldade, começam a demitir ainda mais, E aí a renda diminui, o consumo diminui, e aí isso cria uma espiral de crise.
Entendi. O petróleo, a crise do petróleo, por exemplo, pode também agravar e tem agravado também essa situação econômica? Com certeza, né? E em que medida, né? O que a gente observa é que o preço do petróleo ele vem caindo, porque o petróleo ele reage diretamente à crise, porque é um insumo básico para a produção, né? De quase tudo que a gente consome. Então, na medida em que o consumo cai, o consumo de petróleo também cai, né? Dos derivados de petróleo, certo? O preço, portanto, tende a cair, né? Na circunstância em que nós estávamos, nessa semana, né, a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, liderado pela Arábia Saudita, né, ela tenta elevar artificialmente os preços do petróleo, né? No entanto, a Rússia, que é outro grande produtor de petróleo, se nega a elevar os preços, né? Também em função da rivalidade com os Estados Unidos, que em princípio essa elevação de preços tenderia a beneficiar principalmente os Estados Unidos, né? Na medida em que, então, que a Rússia se nega a elevar os preços, a Arábia Saudita, digamos que, né, em reação à posição da Rússia, baixa os preços do petróleo. Elas entram na chamada guerra de preços, né, esses dois países. A gente vai sentir isso na bomba, no posto de gasolina, a diminuição desse preço? Há alguns economistas que preveem isso. Isso é verdadeiro? Em alguma medida a gente tende a sentir, né? Talvez não na mesma proporção da queda que está havendo, né? Inclusive porque essa queda ela oscila, né? E a reação também na bomba não é imediata, mas também por outro aspecto, porque entre o produtor, né, que é quem está diminuindo o preço, né, e o consumidor final, você tem ainda as distribuidoras, que são grandes empresas, oligopólios, né, são poucas empresas que dominam aquele segmento e que repassam esse combustível para as bombas. Então, você tem aí uma decisão das distribuidoras de diminuir também o preço, porque eles podem manter os preços elevados para aumentar lucro, por exemplo, né, que é o que está acontecendo com o álcool gel, que está subindo de preço, né, aproveitando uma demanda, né, e os preços por conta da crise do coronavírus. Por conta da crise do coronavírus, ou o preço das máscaras, né, que também, em função do coronavírus, está aumentando o preço. Então, as empresas estão aproveitando essa situação para elevar seus preços. Não tem como garantir que as distribuidoras vão repassar essa diminuição de preço do produtor para as bombas, né? E nem tem como garantir que o dono do posto de gasolina também vai repassar para o produtor final. É provável que em alguma medida repasse, né? Mas não na mesma medida da queda dos preços internacionais. Tem algum setor específico que a gente vai acabar sentindo um pouco mais, por exemplo, no ramo alimentício, ou mesmo nessa questão da gasolina? Normalmente, o que é essencial como alimento tende a sofrer menos, né? Porque as pessoas, né, têm que sair de casa para comprar comida, né? E pelo menos para isso, na Itália, por exemplo, essa quarentena as pessoas estão proibidas de sair de casa, só sai com autorização, né? E sobretudo com a justificativa de que vai comprar comida, coisas essenciais. Então esses segmentos essenciais tendem a sofrer menos. Mas, por exemplo, o setor de turismo, né, e os setores de serviços, né, esses aí tendem a sofrer mais. Porque aí você fica em casa, como é que você vai num restaurante, como é que você sai, né? Então esses aí tendem a sofrer mais. Perfeito. Professor, a gente separou uma reportagem que o repórter Alisson Oliveira fez, falando exatamente sobre essa movimentação na economia e o que isso impacta na Bolsa de Valores, o que isso impacta dentro dos supermercados, o que vai impactar no bolso do consumidor. A gente vai assistir agora essa reportagem do Alisson Oliveira. A última vez em que a Bolsa de Valores interrompeu as negociações tinha sido em maio de 2017. Mas o que isso impacta na nossa rotina? Será que estão acompanhando as notícias? Nada. Sou leiga muito. Não entendi muito bem, entendi pouco, na verdade. O que eu soube foi que foi por causa da crise do petróleo. Tudo isso mexe diretamente com o dólar, que sobe de cotação e provoca uma série de interferências nos preços de vários produtos pelo mundo. Um deles é o preço do petróleo, matéria-prima dos combustíveis. A falta de acordo provocou uma disputa de preços entre países exportadores do produto. Se o país apresenta riscos econômicos e riscos políticos, como o nosso, né, então essa queda de bolsa é mais acentuada, como foi na segunda-feira. Né, os negócios tiveram que ser interrompidos por 30 minutos, porque a queda superou 10%, e a alta de dólar também é mais acentuada.
né? Nós estamos com um dólar aí que chegou a desvalorizar o real em cerca de 20% até o início da semana, né? Então, isso gera impactos para toda a população, para o cidadão comum, né? Se o dólar sobe, os produtos importados, dolarizados, ficam mais caros, isso impacta no custo de vida da população. Mas afinal, como essa tal crise na Bolsa de Valores pode ser sentida no bolso de nós, simples consumidores? Um bom exemplo é o pãozinho nosso de cada dia, que já está mais caro. Mais um caso da influência do dólar. O pãozinho acabou sendo o vilão da vez. O trigo ele já subiu 31,8%, e isso para os moinhos. Os moinhos não têm condição de absorver esse aumento, mas eles estão fazendo parcelado o aumento. Então eles aumentaram em fevereiro, os moinhos aumentaram a farinha de trigo 10% em fevereiro, aumentaram 10% agora em março e já estão falando em um aumento de 10% em abril, né, para compensar esse aumento do trigo. Professor, eu confesso que fiquei curioso para saber como que ficam os investidores da Bolsa em meio a essa crise. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu preciso chamar uma pausa aqui no Jornal da TVC e daqui a pouquinho a gente volta continuando esse bate-papo falando sobre a crise do coronavírus e os impactos que ela tem na economia mundial. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da TVC, continuando o quadro Análise de Fato, que hoje está falando sobre os impactos da pandemia de coronavírus na economia mundial. A gente já conversou com o professor do Departamento de Teoria Econômica da UFC, André Ferreira. A gente continua esse bate-papo aqui, professor, porque a gente assistiu, antes de chamar o intervalo, uma matéria falando sobre os impactos na Bolsa de Valores. E aí eu queria lhe perguntar, professor, como que ficam os investidores? Eu confesso que tenho amigos que são investidores da Bolsa, compraram ações no ramo de cerveja, né, e acabaram que deixando de ganhar dinheiro nos últimos dias. Como que essa movimentação toda acontece? As pessoas acabam perdendo com isso também? Essas empresas, elas têm ações, né, e aí diante da expectativa de uma queda no consumo, né, há uma expectativa de queda da lucratividade dessas empresas, né? E, portanto, as ações também, o lucro dessas ações diminui, né? Então, os investidores buscando um maior lucro, eles tiram os investimentos, sobretudo das ações, né? E vão em busca de ativos que são mais seguros, né? Considerados mais seguros, cujo preço tende a cair menos, né? Ou até... Enfim, como o dólar, como o ouro, né? Então há uma tendência, por isso a subida do dólar, né? É uma busca por lucratividade. Esse pessoal acabou perdendo dinheiro ou deixaram de ganhar? Como que seria o termo correto? Bom, na verdade, no sistema financeiro você tem uma atuação desde o grande investidor até os pequenos investidores, até, né, pessoas físicas e tudo mais, certo? É uma situação tanto desigual, porque os grandes investidores, eles têm uma informação privilegiada do que vai acontecer nos mercados, então
eles conseguem se antecipar, né? E aí eles é que sinalizam, né? Eles que geram esse sintoma da queda dos preços, né? Então eles tiram os investimentos, levam para outros, né, ativos, como eu falei, certo? E os grandes perdem menos, né? Quem vem atrás, os últimos que ficarem com aquelas ações na mão, são os que perdem mais. Então há uma tendência, isso é importante destacar, porque a gente começou falando aqui que a crise, a diminuição da atividade econômica teria sido gerada por um processo de concentração de riquezas. Sim. E uma crise como essa tende a concentrar ainda mais a riqueza e, portanto, criar uma espiral de recessão. Importante dizer isso, realmente. Agora, a gente teve um fenômeno que aconteceu essa semana, que foram 4 circuit breaker. É um termo em inglês, né, para dizer que, na verdade, é uma pausa nesse circuito da movimentação da Bolsa de Valores, é uma ferramenta para proteger. Em toda a história da Bolsa de Valores só havia acontecido 5 circuit breakers. E nessa semana a gente teve 4 seguidos, praticamente. O que isso representa para a economia? O circuit breaker é, como você falou, uma proteção, né? Ele em si, na verdade, ele é o sintoma da intensidade da crise, né? Então a gente está, de fato, diante de uma crise muito intensa, né, mundial. E que a nossa economia, que representa algo em torno de 1% da economia mundial, tende a ser afetada fortemente. Nós somos muito dependentes, né? Como a gente já identificou a subida do dólar, né? Eu vi na reportagem, né, o professor falando, né, de que com o aumento do dólar as importações ficam mais caras, né? E aí qual é o problema? Boa parte dos insumos, inclusive do pãozinho que estava falando ali na reportagem, né? O trigo, né? A maior parte do trigo que a gente consome é importado, né? Mas não só o trigo, né? As máquinas das empresas, né? Uma grande parte dos insumos que são utilizados, né, as matérias-primas para a produção industrial, certo? São importadas. Então isso tende a elevar os preços, né, de maneira geral. Professor, a gente poderia passar a noite inteira conversando sobre esse assunto, porque realmente tem muito pano para manga, mas eu agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da TVC, fazendo a análise dos fatos. Muito obrigado. E o Jornal da TVC vai ficando por aqui. Para rever essas reportagens desta edição e outras também, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, é youtube.com/TV Ceará HD. Aproveita, é claro, para ativar o sininho e não perder nenhum dos nossos conteúdos. E a gente também está no Facebook e no Instagram. É só ir lá dar um like na gente. Se quiser enviar sugestão de pauta por meio do WhatsApp, é só anotar o número DDD 85 984 39 5005. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Um abraço e até amanhã.